Salve galera, seja bem-vindo ao Resenhando. Eu sou o Daniel Dutra, esse é o nosso canal de música e neste episódio um Resenhando faixa a faixa especial de Pandemia, nova obra de arte da Dorsal Atlântica. Música, história, conceito, letras. É isso. Mas antes de começar esse Resenhando faixa a faixa especial de Pandemia, nova obra de arte da Dorsal Atlântica, aquele pedido de sempre que você está acostumado aqui e nos outros canais que você acompanha. Inscreva-se! Não é inscrito ainda, então você pode fazer isso agora enquanto assiste a esse vídeo, enquanto eu estou falando. Tá no computador? Tá no PC? Beleza, canto inferior direito da tela. Passa o mouse aí, se inscreva-se, clicou, show de bola. Tá no tablet ou tá no smartphone? Inverte, bota na vertical e clica aí no inscreva-se também. Ajuda bastante, porque espalha o Resenhando para mais pessoas, assim como curtir. Deixe o seu like, é importantíssimo para o engajamento no YouTube. Compartilhe os vídeos e convide os amigos para se inscrever no Resenhando também. Está nas redes sociais, confere lá, Facebook, Twitter, Instagram e o resenhando.com.br. Então vamos lá agora. Antes de começar a falar também, eu queria mostrar um pouquinho do que é o produto físico Pandemia. Vocês estão vendo aqui, o CD vem como se fosse um single, né? 7 polegadas, na nossa época um compacto, né? Você está vendo a barba branca aqui, eu sou um pouquinho velho, com uma arte espetacular. Caiu aqui alguma coisa muito bacana, olha só. O 2012 vai ser lançado em vinil. Isso é uma das maiores obras-primas da Dorsal Atlântica. Tá vendo aqui, ó, pré-venda a partir de, deixa eu ver aqui, setembro. Isso aí. Edição limitada, 500 cópias, vale pra caramba a pena você ficar de olho. Tá aqui, ó, Pandemia, abrindo. O lance bacana tá aqui. O CD vem aqui, que tem as letras, e tem também um encarte com fotos e ficha técnica do álbum e também a lista de agradecimento, o nome de todos os mais de 600 apoiadores do projeto. Você que não conseguiu pegar o disco durante o financiamento coletivo, não tem problema. Vai lá na Die Hard, o disco está sendo vendido no site e na loja. O endereço está passando aqui para você dar um confere. Vale muito a pena, um dos melhores álbuns do ano. Na verdade, o disco mais importante do metal nacional. E muito tempo, eu diria que desde 31 de agosto de 2016, vocês vão saber por quê daqui a pouquinho. E também, entre o pacote todo, veio a revista Tupinambá, o número 2 da revista Tupinambá, que se você também não participou do financiamento coletivo, não tem problema, você pode comprar diretamente na loja da Dorsal Atlântica, tá aparecendo aí também o link para você dar um confere na revista. Isso aqui foi para quem participou exatamente do financiamento. Essa camisa bonitona, 40, o número atrás, porque faz uma menção aos 40 anos da Dorsal. A pessoa escolhia que nome colocar, eu botei o meu sobrenome. Você está vendo pelas cores, qualquer referência ao glorioso de General Severiano, o mais tradicional, não é mera coincidência. E isso aqui você também pode comprar na loja oficial da Dorsal, que é a camisa belíssima com a arte da capa do Pandemia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, um recado muito, muito importante a respeito desse vídeo. Para quem não sabe do que se trata o Pandemia, então eu peço muita atenção, porque para quem conhece o canal e para quem conhece a Dorsal, sabe que os valores éticos, morais e sociais do Resenhando estão diretamente ligados os valores da Dorsal e do Carlos Lopes. Vamos saber por quê? Quer mesmo saber? A minha história não é para quem não aguenta emoções fortes. Bom, à luz de alguns acontecimentos bem recentes, incluindo o encontro do chefe do executivo
com uma deputada neonazista do partido de extrema-direita da Alemanha. Eu regravei essa introdução, mas eu vou começar citando a frase do amigo Marcelo Moreira, do site Combate Rock, a respeito, um resumo muito bom que ele fez do Pandemia. Uma ópera rock distópica que mostra como uma ditadura fascista e religiosa destrói um país. O disco trata disso, o disco é político, o disco é histórico, como eu falo, de tanto de importância como de história. Então eu peço encarecidamente que esse vídeo seja encarado como ele é uma análise, um alerta e um vídeo opinativo de quem participou dele. Eu e um amigo de longa data, 35 anos de amizade, o Márcio Carreiro. Enfim, eu costumo citar, eu vou aqui adaptar uma frase antiga que fala que se há 10 pessoas sentadas à mesa, o nazista chega e se senta à mesa e ninguém se levanta, então temos 11 nazistas sentados à mesa. Neste caso, se um genocida corrupto senta à mesa onde estão sentadas 10 pessoas, se ninguém se levanta, então há 10 pessoas que compactuam com tudo que um genocida corrupto faz no exercício de chefe do executivo. Então esse vídeo não está aberto a debate, porque não há debate, não há diálogo com quem, depois de 2 anos e 8 meses, ainda apoia o que está acontecendo no Brasil a cargo de quem está no poder. Não há debate. Qualquer comentário a respeito disso contrário será plenamente ignorado, mas ofensas, ameaças, mentiras, fake news serão reportadas ao YouTube e o autor disso, ou os autores disso, serão imediatamente bloqueados. Coisa que eu não gosto de fazer, mas mediante esse tipo de coisa será feito. Então o que eu peço é exatamente que gastem energia com aquilo que convém. Eu, por exemplo, não gasto minha energia vendo o que eu não gosto, ouvindo o que eu não gosto, ou mesmo indo debater com quem eu não gosto, com quem eu não concordo. Nesse caso, esse extremismo que está acontecendo no país e levando o país à ruína. Não é exagero. Da mesma maneira que as pessoas falavam, o antigo governo vai transformar o Brasil numa Venezuela, meu amigo, quem está fazendo isso é exatamente o atual governo. Então, vamos ao vídeo, mais um alerta para vocês. Então, curtam, assistam na paz, na boa, porque é uma mensagem. Se você não concordar ou não mudar de ideia depois, eu lamento, meu amigo, mas é realmente... a história tem 2 lados, o lado certo e o lado errado, apenas e tão somente. As pessoas têm que decidir em qual lado elas querem ficar. O Ministério do Resenhando adverte: este episódio não é indicado a quem acredita em kit gay, mamadeira de piroca e tratamento precoce, no homem do saco, quer dizer, no fantasma do comunismo. Que a mamata acabou e que o jumento não é corrupto. Bom, então vamos para um faixa a faixa de Pandemia, novo álbum da Dorsal Atlântica, mas antes apresentar ao meu lado Márcio Carreiro. Depois eu falo qual a relação com o Márcio Carreiro, mas Márcio, por favor, não é a primeira vez no Resenhando, mas é a primeira vez no Resenhando. Fala aí. Isso aí, a gente já tentou gravar uma vez um especial do Queensryche que acabou não indo ao ar. E é isso aí, eu sou Márcio, amigo do Daniel há muitos anos, e sempre discutindo sobre tudo na vida, inclusive muito de política, e por isso ele me convidou aqui para acompanhar esse faixa a faixa e deixar também minha impressão sobre o álbum. Isso. Por isso, e também porque, como ele falou, nós tivemos um fã-clube oficial do Queensryche no Brasil juntos, no fim da década de 90, segunda parte lá da década de 90, e também uma relação de 35 anos aí que começou com o Kiss. Olha o quissômetro aparecendo aí no vídeo. É verdade. E companheiro de Kiss Cruise também. Então, é verdade. Tem várias razões, vários motivos para ele estar aqui ao meu lado, e um deles é exatamente como ele falou. Não é possível falar do Pandemia, o novo álbum da Dorsal Atlântica, sem entrar na esfera política. É por isso que vocês viram essa brincadeira, essa advertência, logo depois da introdução do vídeo, porque o conceito é todo político. É a mesma coisa, não tem como falar do Brasil, do Ratos de Porão, sem entrar no que acontecia no Brasil na época, quando o álbum foi lançado em 89. Não tem como falar
do The Wall, do Pink Floyd, sem entrar no campo político de autoritarismo e por aí vai. Ou seja, o Brasil de 1909, o Brasil do Rádio Porão não fala de seleção brasileira, apesar de ter um campo de futebol lá na capa. O The Wall não é sobre construção civil e vamos muito por aí. Quem acompanha a Dorsal Atlântica sabe que a Dorsal sempre foi uma banda política. O Carlos Lopes, então, principalmente, vocês puderam acompanhar. Quem não pôde, está disponível, está aparecendo aí como vídeo recomendado, a espetacular live que fizemos com o Carlos. E vamos lá, em 84, a Dorsal lançou o seu primeiro álbum, Antes do Fim, que tinha eu vou falar uma música, mas a obra é um todo, como guerrilha. Então não dá para ficar surpreso com o que a Dorsal faz, com a postura do Carlos. Quando a Dorsal voltou em 2012, lançou o 2012, ouçam Comissão da Verdade, uma das músicas mais brilhantes da história do metal nacional. Depois veio o Império, que trata da transformação do Brasil de império para república. Então escutem a faixa título Império. Depois você pega o brilhante, uma outra obra-prima, que é o Canudos. Escutem Sonho Acabado. Vocês vão ver que está sempre presente. O Pandemia, dessa vez, é um todo. O disco lançado Pandemia, olha o momento que nós estamos vivendo, e baseado em uma das grandes obras do George Orwell, A Revolução dos Bichos, o enredo do livro, não do livro, mas o enredo do Pandemia em Brasilândia, a sociedade é dividida entre 3 etnias: os equinos que governam, o povo canino e os símios militares. Um jumento é eleito como primeiro-ministro através de um golpe dado com o judiciário e os generais gorilas. O novo governo infecta a população com o vírus da burrice, a pandemia da ignorância. Seus fanáticos seguidores empilham livros em fogueiras, clamam que a terra é plana e lotam os templos porque creem que o Deus Sumer os salvará do vírus. Enquanto esses mesmos fanáticos destroem terreiros de candomblé e incendeiam laboratórios, faculdades e livrarias. Qualquer relação com a realidade do Brasil hoje não é mera coincidência. É um álbum cheio de metáforas, cheio de analogias, mas que ilustra muito bem o que nós estamos vivendo. E eu costumo falar que o Pandemia... Cheio de citações, inclusive. Né? Exatamente. Tem citações diretas no álbum. Isso. Tem que acompanhar as letras. E tem algo bem legal, que o álbum foi, mais uma vez, financiado por crowdfunding, no caso, no Catarse. E uma coisa bem bacana, mas muito bacana mesmo, é que os mais de 600 apoiadores que já receberam o disco, você pega o disco não está nas plataformas de streaming e ainda não vazou. Eu acho isso muito, mas muito legal, sabe? As pessoas que receberam o álbum não vazaram o álbum, você não encontra para torrent, você não encontra no YouTube. E isso realmente, um salve para os fãs da Dorsal, um salve para as pessoas que compartilham dos ideais do Carlos Lopes. Isso é muito, mas muito importante realmente. A obra que ele fez não está jogada de graça, entendeu? Para um público aleatório, podemos dizer assim. E eu costumo falar que esse álbum é o álbum mais importante do metal nacional nos últimos tempos. Eu diria que desde 2016, especificamente desde o dia 31 de agosto, que foi quando foi sacramentado, entendeu? A merda que estamos vivendo hoje. Então, você está falando meio taco soluço? Eu? Não. Não, nem prisão de ventre. Eu tô tranquilo. Então a gente pode começar falando. Eu mostrei para vocês no início do vídeo a revista, o que vem acompanhado. Tá aqui, para quem de repente não passou direto lá, porque é rapidinho. Vem os nomes dos apoiadores todos, né? Isso é também legal para caramba. Isso é bem bacana. Mostrei lá no início também. Isso é bem legal. Ó. O 2012 vai sair em vinil. Esse disco aqui é simplesmente espetacular. É necessário ter em vinil. Aliás, isso aqui em vinil também vai ficar lindo, né? Porque eu ia falar da capa. A capa é do alagoano Cristiano Soares, que foi o autor daquele polêmico pôster da turnê do Dead Kennedys em 2019, perdão. Aqui, que está passando aqui a arte do pôster na tela, que fez com que o falso Dead Kennedys arregasse da turnê aqui no Brasil pela reação contrária à arte. E se o Diallo Biafra estivesse na banda, eu duvido, apostaria que o Dead Kennedys não iria cancelar a turnê, ia vir aqui e ia bater de frente também. Mas, Márcio, eu falei pra caramba agora.
A gente vai fazer um faixa a faixa aqui, falando inclusive musicalmente, porque musicalmente o disco é riquíssimo, riquíssimo, sensacional. absurdamente cheio de detalhes. E também separei, eu e o Márcio separamos alguns trechos de letras aqui para fazer pensar e mostrar exatamente, tentar explicar um pouquinho do conceito do álbum. Márcio, você tem alguma coisa a acrescentar antes de a gente começar a falar? Eu queria destacar a arte, como você já falou, que é espetacular. A caracterização dos personagens na arte é muito bacana. Produção estética, produção toda, como você acho que você não chegou a falar da gravação, seria interessante você falar da gravação do álbum também, antes de a gente começar no faixa a faixa. Você tem mais informação sobre do que eu sobre isso. Cara, basicamente é isso. Eu ouvi o álbum muitas vezes. O álbum é sensacional. Achei o único porém que eu acho do álbum é o que eu achei assim, o baixo um pouquinho atrás demais. Poderia ter um destaque um pouquinho maior, as linhas de baixo, mas o resto do álbum é maravilhoso, sensacional. A bateria espetacular, sensacional. Trabalho de guitarra, voz do Carlos, tudo muito bacana. Bom, eu estou com o roteiro aqui do meu lado, vez ou outra vocês vão me ver olhando para o lado exatamente porque está tudo escrito aqui, eu não quero esquecer nada. Como o Márcio falou da gravação, um lance bem interessante que, assim como Canudos, o Pandemia ele foi gravado basicamente ao vivo. O Carlos mandou as músicas para o Cláudio Lopes, o baixista, irmão dele, formação original, clássica da Dorsal, e o Braulio Drummond, um batera que já tocou no Anuffle, tocou com a Leder Leone, enfim, batera que tem experiência em metal extremo, tá no Manu Joker in the Rotters agora, com o Manu do Ganga, ou seja, um puta baterista, para fazer essa obra. Ele mandou as demos, e eles, 2 dias antes das gravações começarem, e a banda matou a pau no estúdio. Foi embora, sem overdub, obviamente houve um outro take ou outro, enfim, mas não houve ensaio dos 3 tocando para gravar o Pandemia. E os caras conseguiram, assim, criar um disco que junta o orgânico com o espontâneo. Isso aí, ainda visceral, espontâneo, isso aí. Exatamente. Bom, vamos lá, eu vou passar aqui um pouquinho. Eu vou até colocar aqui uma das frases do Carlos, que não há disfarce na guitarra, afinação de voz e nem edição de bateria. É o que você ouve no álbum, é aquilo ali que foi gravado, ou seja, isso é bem, bem interessante. Que, aliás, vai estar tudo esmiuçado, muito bem esmiuçado na revista digital que o Carlos vai colocar em breve, acho que em julho ou agosto agora, para a galera acompanhar. Tem o lançamento do vídeo também, né? Isso, o documentário para tá aqui sugerido para vocês irem lá conferir também. E a revista digital, além de eu ter tido a oportunidade, assim, a honra, digamos assim, de escrever a resenha oficial do Pandemia para a revista digital, ela tem tudo, todos os detalhes, o processo criativo, as influências musicais, como ele amarrou uma coisa a outra, e é realmente sensacional, vale muito a pena a leitura. Muita coisa, obviamente, eu vou pegar só quando eu ouvi as referências que eu peguei, não vou entrar no que eu descobri depois que eu conversei com ele. Mas, vamos lá. Primeira música, Pandemia. Márcio, a gente começa falando da letra, vamos começar falando da música, depois a gente aborda alguma coisa das letras, né? Cara, clássico instantâneo. Clássico instantâneo. Sério? Assim, não tem o que falar. Linha melódica, refrão sensacional, sensacional. O início já dá o clima, né, do álbum. Sei lá, o que eu anotei aqui sobre a música que é clássico, instantâneo, refrão, já denuncia que não existe inocente na pandemia, que todo mundo tem uma participaçãozinha no espalhar do vírus. Aí você pode acrescentar alguma coisa aí, depois a gente parte para a letra. Essa parte que o Márcio falou do já dá de cara qual é o indício do disco, era a parte que começa um trovador e entra o cálice, que representa a censura, sabe? Então aí o disco começa acústico e depois entra thrash, heavy metal. O trabalho melódico de guitarra é espetacular.
E tem uma parte que eu notei aqui que é muito, mas muito legal, que especificamente essa parte melódica de guitarra por trás de uma parte da letra que fala para queimar. Queimem, eu digo assim, digamos, entre aspas, adjetivos usados por cidadãos do bem e defensores da família tradicional para atacar pessoas que, teoricamente, não são cidadãos do bem e defensores da família tradicional, como eu e o Márcio, por exemplo. O Márcio, que é professor, então é muito atacado realmente com isso, né? Vagabundo. E funcionário público. Funcionário público. Então, tem isso. Essa parte da letra, que é muito forte, com a parte melódica da guitarra por trás, é um casamento espetacular. A música realmente digamos, aquele tipo de faixa de abertura que você não consegue imaginar uma outra música abrindo o álbum. Isso. Alguns destaques da letra, Márcio. Cara, a letra trata daquele... eu anotei aqui, né? Os ressentidos empoderados que a gente vê tentando fazer tudo nesse início da história para derrubar a Joana d'Arc, né? Que é caracterizada como Joana d'Arc pelo Carlos. Trata lá assim, é uma introdução clássica à história. Já fala de acabar com o candomblé, já fala de queimar livros, já fala da questão da Amazônia também. Então, uma questão clássica. Quando a gente fala em queimar livro, não necessariamente está falando, obviamente isso existe na história, inclusive no nazismo, mas quando a gente está falando isso no sentido literário, no sentido figurado, esse queima-livro pode ser exatamente o que aconteceu na Funarte recentemente, em que vários livros foram simplesmente excluídos, jogados fora, porque, digamos, são ideológicos, mas dentro do que é a ideologia do atual governo, eles não são compatíveis para eles, né? Sim, e tem toda a questão do sucateamento de universidade, de ensino público, enfim, essas coisas todas que vão aí também nesse viés de queimar livros, né? Mas é isso. E nessa analogia que o Márcio falou da Joana d'Arc, a gente até conversando uns dias antes de gravar esse vídeo, algumas coisas ficam, teoricamente, não são óbvias, mas da maneira como você interpreta, vou falar aqui, Márcio, eu anotei, que você pode botar a Joana d'Arc na história como se ela fosse a ex-presidente Dilma. O jumento é muito óbvio, o jumento é aquele que é tipo o Voldemort do Harry Potter, só que o Voldemort ainda fala o nome, né? Este é aquele que não se fala o nome, então o jumento fica muito óbvio quem é. Cães, há dois tipos de cães, é bem interessante. O jumento na história é o candidato escolhido a duras penas, né? Ele fala numa das letras que foi um parto sofrido, que até eu também destaquei aqui em outra letra, e foi o candidato escolhido para concorrer na eleição contra o cão que foi preso. Que foi preso, exatamente. E quando tem os cães, eles são, digamos, os civis, mas eles são retratados até dentro do livro aqui, ó, em dois tipos de cães, porque o candidato canino que foi preso num golpe com o judiciário para não concorrer às eleições, ele é o cão dessa matilha aqui, digamos assim. Esse aqui são os cães, por exemplo, que são representados por grupos cuja participação foi decisiva para o momento ruim que nós vivemos no Brasil, como movimentos como o MBL, Movimento Brasil Livre, que, enfim, é um dos cânceres desse país. Então tem isso. Os burros são, sem meias palavras, os burros são o gado, só foi trocado de gado para burro. Os gorilas são os militares e o juiz... Militares e forças policiais em geral, né? Militares, né? Pois é. Militares. E o juiz cujo Supremo Tribunal Federal bateu o martelo da suspeição no julgamento, nesse caso transformando do que eu estou falando que é real para a história do candidato canino. Então... o juiz também está descrito aqui como, desculpem, o Marreco. Claro, isso, o Marreco, que é o apelido dele mesmo que vocês estão imaginando. Isso.
que para muita gente é salvador da pátria. Enfim, sou mais o Sassamutema. Mas vamos lá. Voltando à pandemia, letras, eu destaquei 2 trechos aqui, pandemia, a música, que é: há 40 anos falo de solidariedade, canto sempre o nome da verdade, cantar me take time searching for the light, quem tem o olho não é cego, essa culpa eu não carrego. Isso é bem autobiográfico do próprio Carlos, como eu falei no início do vídeo, que ele sempre falou a respeito disso, a Dorsal completando 40 anos agora, ele sempre falou a respeito disso, e é curioso ele ter colocado Take Time e Searching for the Light. Take Time e o Alea Jack Test, que foram os álbuns que... A Take Time é a música, né? E o Alea Jack Test, o álbum que definitivamente me fizeram voltar as atenções à época para a Dorsal Atlântica, que eu, então, não dava atenção necessária, especialmente ao conteúdo lírico. Hoje é uma das minhas bandas favoritas. E tem outra. Grande Matilha de Cães canta para o Deus Sumer, para que nasça o Messias que acabe com o candomblé, adote o inglês como língua, queime pilhas de livros e a Amazônia rapinem. Ou seja... Exatamente. Foi o que eu falei no começo, foi exatamente as partes que eu tirei, que eu separei aqui também. Além do Empoderar Ressentidos, né? Que é o início de tudo. Exatamente. Bora, vamos lá. Vamos para Burro, a segunda faixa, que se chama Burro, que musicalmente é trashão, rola até uns blast beats, não é a única música que rola uns blast beats nas mãos do Braulio. E, cara, os gifs e os solos são sensacionais, e eu costumo dizer, quando eu ouvi, que essa música é um trash baião metal, que tem muito disso, de como o Carlos absorve a música regional brasileira, especialmente a música que vem do Nordeste. Inclusive tem a guitarra baiana que ele usa para gravar, usou para gravar o Canudos, usou para gravar agora. No Canudos ele canta com sotaque. Quando ele fala Take Time Search for the Light na primeira música, Pandemia, ele também canta com sotaque. Tem essa imersão na cultura regional, na música regional, no que é realmente de raiz, o que é realmente brasileiro. O que você tem a acrescentar musicalmente em relação a Burro, Márcio? Cara, você já falou tudo. Os blast beats são sensacionais, casam direitinho com o refrão ali, né, dele falando burro. Um riff na segunda parte que eu achei muito bacana, quando a música fica um pouquinho mais cadenciada. É um riff muito legal. Queria voltar um pouquinho no finzinho da pandemia, que a gente acabou, depois de queimar o livro, Rap na Amazônia, a gente acabou esquecendo de falar dos xingamentos, que é justamente no fim, quando você falou lá... Eu falei antes. Eu falei antes. Isso. E aí, no fim da letra, vem as ofensas, né, caracteristicamente dirigidas às pessoas, no caso da Joana d'Arc, que seria a Dilma Rousseff, xingando a Dilma de todos os adjetivos possíveis, desde de piranha, vagabunda... Abortista então, por aí vai. Isso, petista, abortista. Então, se tiver alguém vendo o vídeo e for querer ofender a gente lá nos comentários, pode deixar para lá, porque já está tudo escrito no disco. É isso. Está tudo escrito já, não tem problema nenhum, não. Isso. A gente já sabe o que vai vir. Já. Não, mas eu peço até encarecidamente, falei isso também na abertura, que é muito simples. A gente ainda vive numa democracia. Eu, particularmente, não entro para ver o que eu não gosto, e eu avisei isso no início. Então, eu espero que... Mas, felizmente, é uma minoria que aparece no Resenhando falando isso. A grande maioria aqui, até mesmo quando discorda de maneira educada ou não fala nada, simplesmente não assiste ao vídeo, ignora e vê, por exemplo, do pior ao melhor do Bon Jovi, do pior ao melhor do Rat, assiste ao Jay falando que o Black Sabbath, o primeiro álbum do Black Sabbath é o pior disco do Black Sabbath com Rosa, esse tipo de coisa. Então, esse aqui é uma outra estrada de vídeo. Letra. Eu separei três frases curtas da letra, que é difícil, realmente muito difícil separar, porque as letras são realmente brilhantes.
Mas tem aqui, na boca suja, a piroca. Para as crianças, faz arminha, para Sumé, a oração. Ou seja, mostra... Sensacional. É, Sensacional. assim, é espetacular, porque mostra exatamente o que é esse cidadão do bem, cristão, defensor da família tradicional, que, enfim, inventa algo como uma madeira de piroca, prega amor e tudo mais, mas defende arma, sabe? E depois chega e reza, no caso, para Sumé, e ora para Sumé e acha que está tudo maravilhosamente bem. A gente está rodeado disso no Brasil hoje em dia. Aqui Sim, tem... eu conheço gente da escola onde eu trabalho, que é uma escola pública, que nunca viu uma madeira de piroca, mas que fala que em alguma escola tem. Pois é. É isso aí. Enfim. Eu destaquei uma partezinha aqui falando do terceiro anticristo, que encarnou no Barricoto, que encarnou no jumento. Destaquei também essa parte aí que você falou. E, cara, a letra fala de fake news, vai tudo caracterizando aí direitinho. Da elite inimiga do povo, que é também... Eu separei essa também. Que é uma fala comum dos filósofos, do pessoal que estuda a história do Brasil, que estuda... pessoal muito... tem vários livros lançados, Gessé Souza e tudo, e algo que o próprio sobre... Carlos, algo que o próprio Carlos já abordou no Império, sabe? No livro, no álbum, o segundo álbum da Volta, que conta exatamente como eu falei no início lá, a transição do Brasil Império para o Brasil República. É isso, sim. A elite do país considera o povo inimigo para separar o joio do trigo. Isso exatamente. Hoje está muito latente na necropolítica e na política econômica de eugenia do ministro da Economia, que é um dos maiores engodos. Eu estou sendo bem educado ao chamar o Paulo Guedes de engodo, mas é exatamente isso. É uma eugenia, se ele pudesse fazer. Mas o caso do separar o joio do trigo é isso aqui. É a empregada que vai para a Disney, sabe? É o porteiro do prédio que não precisa mais pegar ônibus para visitar o familiar no Nordeste ou mesmo em São Paulo, e do outro lado é a elite que não quer pegar a ponte aérea com o porteiro do prédio sentado ao lado porque ela se acha mais importante. Isso sem falar nas filhas das empregadas frequentando as universidades junto com os... Márcio, o caso verídico dos empregadores. De uma pessoa com a qual eu costumava andar, tinha uma relação, ia à casa, vinha à minha casa, mas que eu separei o joio do trigo em 2018, e eu separei o joio do trigo com essa pessoa quando ele falou para mim que iria votar em quem venceu as eleições, porque quem venceu as eleições é contra o sistema de cotas, e ele não queria que a filha dele entrasse na faculdade e sentasse ao lado de alguém vindo da favela. Você já me contou essa história. Então, eu lembro dessa história. Eu tive que separar o joio do trigo e realmente excluir essa pessoa da minha vida. Então, voltando lá no Orwell, ele já falava no 1984 sobre as três classes, né? E a classe média, ele já cita como a classe que quer tomar o lugar da classe alta. Ele não quer saber da classe baixa, ele quer tomar o lugar da alta. Então, é mais uma... Quando, na verdade, ela está muito mais próxima da classe baixa do que da alta, que é o que acontece exatamente. Aqui com a classe média brasileira que acha que é elite. É isso aí. Tem uma outra frasezinha também que eu separei que fala do pão com leite moça, que é sensacional. Cara, as letras desse álbum são brilhantes. Absolutamente brilhantes. É o destaque total do álbum. Sim, a história contada e as citações, as referências são sensacionais. Terceira faixa, Cães. Musicalmente, é um trashão, mais uma vez. A Dorsal é uma banda de thrash metal, digamos, da sua origem, mas depois entra um oxente mesmo. O Carlos fala oxente, a música vai para um repente e vira música em termos de instrumentais ao avesso e, assim, para mim, quer dizer, falar que é uma das minhas favoritas é chover um pouco no molhado. Mas a música é simplesmente maravilhosa, aparecem várias músicas em uma só, mas tudo fazendo sentido, tudo muito bem costurado. E tem o trecho, com o canto gregoriano, que é simplesmente maravilhoso.
e o Braulio destruindo na bateria nessa música. Sim, senhor. Já também está aqui anotado. A introdução já é sensacional. Ele entra ali com uma batida de baião, uma guitarra trash, e depois ele parte para dois bumbos ali. Muito bacana essa combinação. Eu achei, começando no baião e depois passando por dois bumbos logo na introdução. Realmente, a música é uma das mais bacanas do disco em termos de arranjo, de mudanças de andamento. Musicão. Mais um musicão. Muito, muito boa mesmo. E letras? E realmente o Braulio é destaque. Ele é um puta batera. Braulio é Ele destaque. é um puta batera. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Eu não conhecia, não sou tão árduo ouvinte do heavy metal, assim, né, de novidades, das bases de heavy metal brasileiro, mas esse rapaz é muito bom baterista, sensacional. Redondinho. A gente já tentou tocar bateria um dia, né, Bruno? Já. Rapaz, ele toca tudo muito certinho, tudo muito encaixadinho nas músicas, bem bacana, bem especial mesmo, bem legal. Vamos lá para as letras, então? Eu destaquei duas. Na primeira, na verdade, é um trecho grande, né? Campanha e casa com o que a gente falou antes em relação ao presidente Canino, que sofreu um golpe e foi preso para não ganhar as eleições. Eu posso citar uma partezinha antes, Por favor. Que é antes dessa parte que você falou. Cães rebeldes não abandonam o rabo para o jumento. Que aí já divide realmente, já dá a entender e literalmente dois grupos de cães. Exatamente. Tem os cães que estão do lado certo da história e os cães que estão do lado errado da história. Vamos lá. Campanha vil em andamento para eleger o jumento, juízes prendem o cão antes da eleição. Há cães que adoram coleiras, toda e qualquer ração, vestem perucas equinas e pelos de símios, como podem se considerar caninos. E a outra é uma frase simples, mas emblemática, que é justamente para definir esses cães que juraram defender o jumento, ficaram ao lado do jumento, que é: este é o grupo revolucionário 1º Abril de Cães, que é uma relação clara com o 1º de abril de 1964, quando foi colocado em prática o golpe militar no Brasil e que deixou o país durante 21 anos vivendo o seu período mais sombrio na história, que a gente ainda torce para que não chegue novamente agora a esse tipo de situação. Mas além de ser o 1º de abril, o dia da mentira, né? Que são os cães de mentira também. Acho que também pega um pouco, não só... Acho que abarca aí as duas referências. Agora, eu adoro o título dessa música. Para quem tinha alguma dúvida antes de começar a assistir esse vídeo, antes de saber, ele pegou o tracklist e leu a 4ª música, Pobre de Direita. Quem não conhece um ou alguns? A música, vamos lá, vamos para a música primeiro, que tem outra referência que para mim também soou clara quando eu ouvi pela primeira vez, que a introdução de bateria do Braulio é Overkill, do Motorhead. Tá aqui, eu tô até com a camisa, não foi coincidência, não botei por isso, mas reta, a música tem o riff, o tema de guitarras que chamam a atenção pra caramba, e mais pro fim da música... Bem melódica. Bem melódica. E mais pro fim tem uma quebra de ritmo com um riff que é simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional. Essa talvez seja a música, curiosamente, apesar de ter essa remissão ao Overkill do Motorhead, talvez seja a música mais metal do disco, digamos assim. A palhetada é uma palhetada nervosa o tempo inteiro, a palhetada. Aliás, quase no álbum inteiro, né? A palhetada ali, haja abraço, que é palhetada nervosa. Márcio, letras, o que você destacou? Depois eu boto aqui. Destaquei a parte que ele fala de como as pessoas... Assim, eu não anotei a letra diretamente, mas de como a pessoa beija o focinho que escarra nela. Escarra no focinho que te beija. Exatamente.
Depois pede desculpa. Depois pede desculpa, pobre de direita não entende. Pois é. Acho que é tem outra frase muito interessante também, cara. No bairro sem esgoto, todo mundo tem celular. Pois é. É quase como se fosse o futebol ópio do povo hoje, que obviamente já não é mais, né? Sintomático também. Bom, eu destaquei aqui três palavras, na verdade, né? Iguais se identificam, que isso também é muito emblemático com o que está acontecendo, porque eu no início eu costumava separar as pessoas entre os ingênuos e aquelas pessoas que são realmente ruins, como aquele que elas elegeram. Então, exatamente significa isso aqui, iguais se identificam. Isso. E ele repete depois isso em outra música. E tem uma referência aos desaparecidos durante o regime militar, né, que é: no fundo do rio não se encontra dela um fio, o governo acaba com a Comissão da Verdade sem ter mais razão. Que foi o que aconteceu, sabe? Isso. Que foi o que aconteceu. Então, é uma referência direta também a esse período sombrio da ditadura militar no país. Mais alguma coisa a acrescentar, Márcio? Não, só o título mesmo. A gente, mais uma vez, voltando lá para a luta de classes, o pobre ser de direita é um problema sério, né, cara? A gente não conhece muitos. Pessoa que acredita que o liberalismo, né, o neoliberalismo vai levar ele para outra classe, para ele subir de classe, tá viajando na batatinha e não sei nem o que falar. Ninguém sobe de classe com retirada de direitos, por exemplo. Mas isso é uma longa história. Bom, quinta faixa, Combaterei. Tá aí, ó, thrash metal. Mais uma vez tem uns blast beats do Braulio. Cara, eu botei aqui o instrumental impecável, cheio de nuances, instrumental extremamente muito, mas muito rico. E tem um fim instrumental. A parte instrumental do fim da música é soberbo, e uma performance, uma interpretação do Carlos de arrepiar. Assim, eu achei o vocal dele no álbum inteiro muito, mas muito bom, mas essa foi uma das vezes do álbum que é de arrepiar mesmo, ele passando aquilo que ele tá falando. Musicalmente, as minhas observações sobre Combaterei são essas. O fim da música apoteótico. Eu coloquei aqui a bateria, mais uma vez, muito, muito boa. Falei do blast beat e a melodia da música também, as paletadas e as melodias. Eu queria... Poxa, passou aqui nas minhas anotações. Cara, não tem como a gente não falar... Posso voltar na burro, rapidinho? Vai lá. Não tem como a gente não falar do fim da música burro, que é aquele... o rin-ron. Gente, o rin-ron, que faz parte até do título da música, né? Só cair de 4 para fazer rin-ron. Gente, isso é som do burro. Clássico, já tomei outro clássico. Isso aqui virou meme aqui em casa. É só cair de 4 para virar rin-ron, virou meme aqui em casa. E desculpa, eu tive que voltar porque não sim, é sensacional. É sensacional. E na revista eletrônica que vocês vão ter oportunidade quando a Dorsal Carlos lançar, ele explica exatamente a origem até disso que ele usou agora, que é bem interessante. As letras os destaques de letras de Combaterei, Márcio. Combaterei é o que nos resta, né, cara? Cara, são duas coisas, né? Que ele destaca aí. Que primeiro que combater o que nos resta, e fala do cidadão de bem, né? De combater justamente esse estereótipo de cidadão de bem neopentecostal. É isso aí. Para ilustrar o que o Márcio falou, separei aqui uns trechos da letra, que é: se destilam ódio, nós somos poetas. Isso digamos que é a arte contra a ignorância, a arte contra a burrice, porque esse governo, ele, em vez de combater a ignorância, em vez de combater a burrice, ele oficializou. Hoje as pessoas não têm mais vergonha, entendeu? Assim, parece que faz assim: eu sou burro,
sabe? E trata muito disso no livro. Parece que virou um prazer, sabe? Virou realmente um título. E que vem nessa E é parte. antônimo de arte, né, cara? É antônimo de Exatamente. arte. Isso aí, justamente vai tudo de encontro ao que a liberdade artística produz e prega. Isso, e aí a gente pega também, que aqui você falou a gente pega dessa, como é que se diz, como faz exatamente o contrário. Você pega que você tem ministro da educação, que é o cara que destrói a educação, o ministro do meio ambiente, que destrói o ambiente, que destrói o meio ambiente, você tem o ministro da cultura, que na verdade é o secretário da cultura, o otário lá, que eu não quero nem falar o nome, que você falou de neopentecostal, que acha que a música não serve, não tem outro propósito a não ser glorificar Deus, aí ele vai e veta um projeto, um festival de jazz, que, para quem não acompanhou, isso aconteceu, o Paulo Coelho chegou e falou assim, tá, foi vetado, então eu vou bancar. Então tá aqui, ó, festeja a nossa morte em nome de Sumer, que diz muito em relação aos mais de 530 mil mortos. Isso. E o que, meu amigo, você está falando, se você entende um pouquinho só da história de Jesus Cristo, que era um cara que era exatamente o oposto do Jesus Cristo que essas pessoas acreditam. Então tá aqui, ó. Do trono, Sumé assiste e deixa que o vírus contamine todo aquele que acredita que é imune, que é impune. Sabe? Exatamente. Se puder resumir, Jesus Cristo pregava igualdade social, digamos assim. Então não tem isso. E tem, como o Márcio falou do pai de família, que exemplar pai de família, gente do bem, nos porões torturam e Anauê, amém. A letra, essa letra tem uma referência explícita ao Rubens Paiva, jornalista e deputado, que eu anotei a data aqui para não esquecer, 20 de janeiro de 1971, invadiram a casa dele. Ele foi pai do Marcelo Rubens Paiva, para quem não associou. Ele foi sequestrado junto com a filha de 15 anos e a esposa, foi interrogado, torturado e assassinado. E isso só foi confirmado 40 anos depois, por causa exatamente da Comissão da Verdade, quando fala o corpo dele foi desmembrado e espalhado em vários lugares. Essa foi a ditadura militar que as pessoas, tanto que muita gente aí está defendendo e querendo de volta. Então, gente, aí que quando você critica, não tenho direito à opinião, não, meu amigo, quando você estiver na ditadura militar, você não vai ter direito à opinião. Eu não poderia estar gravando esse vídeo aqui. Então, ainda bem que eu estou gravando esse vídeo antes de uma merda maior acontecer. É isso aí. Gorilas no Passarão. Antes de passar para a próxima... fala aí, Márcio. Só mais uma coisa. Você falou dos vocais do Carlos já nessa música. Tá anotado aqui, ó. Vocais brabos. essa é uma gíria. Brabos é uma gíria que eu, velho... Quando eu falei assim, brabo, alguém comentou no vídeo do Resenhando, eu falei, brabo, mas eu não fui na boa, eu falei direito, eu não lembro de ter sido grosso. Alguém falou, mas não, cara, brabo é maneiro, brabo é bom. Brabo serve para qualquer coisa hoje em dia. Tu é brabo. Eu sou um velho youtuber já, então, não de muito tempo, eu sou um youtuber velho, diga-se, é isso. Eu aprendi com meu filho, meu filho fala muito brabo. Pois é, eu não tenho nem cabelo para pintar. Bom, então é por isso que eu não sabia o que significava brabo, agora eu sei que é alguma coisa legal. Isso aí. Gorilas no Passarão, mais um trashão de primeira linha, com um desfecho foda, com uma instrumental curta assim, de desfecho com a citação em espanhol. Eu explico também. Mais um refrão foda, mais um refrão sensacional dessa música, mais uma bateria espetacular. Vai, destaca o que você falou que ia destacar aí. Não, porque essa remissão ao espanhol tem aqui, o Gorilas com botas no passarão, aunque tenhamos que morir. Desculpem meu portunhol, mas esse refrão espanhol cita a Operação Condor e a ditadura argentina. Então, para você ver como é que está tudo interligado, até em termos de América do Sul, ou América Latina, se vocês quiserem chamar assim. E eu separei uma outra frase, porque ela é emblemática em relação até à capa da Tupinambá, número 2, eu vou explicar por quê. No manguezal dos corpos, exibe a farda e na tortura tu arregaças. General, tua história não passa de trapaça. Cara, eu não vou explicar, eu vou tentar mostrar que isso aqui tem muito a ver com isso aqui, ó. A capa da revista Tupinambá é um índio em cima de um
um general cuja ilustração é isso mesmo, remete a isso mesmo que alguns de vocês podem estar pensando, mas seria, por exemplo, general. Um conhecido general, mas poderia ser um general que fala grosso, bate na mesa, xinga casos de corrupção de um governo anterior, mas some das redes sociais, ou seja, pede arrego quando começam a pipocar os casos de corrupção do governo que ele defende, apoia, enfim. É mais ou menos isso também, dá para fazer uma relação. Aliás, a revista é simplesmente maravilhosa. Se vocês me permitem, Márcio, 2 ilustrações aqui agora, que essa aqui é sintomática. Museu Nacional, no Rio de Janeiro, a destruição de um dos maiores patrimônios, dos maiores acervos históricos do país, e que o chefe do executivo reagiu falando: já queimou, já aconteceu, o que eu posso fazer? Enquanto isso, a Alemanha doou milhões para a restauração. E esse é um dos posters. E o outro pôster é um pôster bacana, cara, porque ele mostra, eu sou muito fã de Guerra nas Estrelas, e o Carlos desenhou o senador Palpatine. Então vocês estão vendo aqui. E do lado embaixo tem aqui o senador. Né? Tem o senador Palpatine fazendo gestos gentis, e aqui a vereadora Marielle Franco, que um dia a gente vai saber, né? Ou ter certeza. Alguma coisa a acrescentar, Márcio? Reserva do Clube, General de Pijama é a outra passagem dessa música que não deixa dúvidas sobre as coisas que eles estão falando. Fala basicamente sobre isso aí, sobre essas pessoas que hoje em dia ocupam cargos importantes e que no fundo não passam de uma história mal contada, de uma história muitas vezes covarde, né? Porque não tem outra palavra para falar, é covardia mesmo. Pois é. Muitas histórias covardes de que essas pessoas se orgulham em contar. Bom, 7ª faixa, eu vou falar aqui para mim, Infectados. Teocracia e Narco... Infectados, Teocracia e Narco-Estado é a música do ano para mim. Além de ser a minha favorita do Pandemia, o que para mim diz muita coisa, porque eu adoro o disco do início ao fim. Ele é o casamento perfeito entre mensagem e a música, sabe? A música consegue expressar de maneira genial o que é passado na letra. Tem thrash, tem metal, e aí eu vou chegar lá. A mudança de rumo na música, na hora em que o Carlos fala, esses são os mandamentos gospel, é simplesmente brilhante. Sim, tem um riff espetacular. Exatamente. E está aqui, mostrando eu não quero generalizar, mas vocês estão acompanhando, chegaram no vídeo até aqui, vocês estão entendendo onde a gente está mencionando o que a gente está falando. Mostra a hipocrisia da religião, especialmente a evangélica, na hora de expor o que deseja a quem pensa diferente. E você ilustrar isso com o discurso de um engodo, de um pastor ou bispo, eu não vou citar o nome dele, a gravação que está dele comemorando o assassinato de John Lennon, porque a deficiência cognitiva dele não consegue entender e perceber o que John Lennon quis dizer quando falou que os Beatles estavam se tornando mais populares que Deus, Jesus Cristo. Pois é, ele não consegue entender a deficiência cognitiva desse sujeito, e ele comemora o assassinato em nome de Deus, dizendo que um tiro foi pelo Pai, outro tiro foi pelo Filho, o terceiro tiro foi pelo Espírito Santo. Essa, entendeu? Essa é a bancada religiosa do Brasil hoje, sabe? Essa é a bancada religiosa que está no poder. E o fato do Carlos... dessa que a gente está falando, né? E dessa que... Exatamente. Especificamente que fala que é esse nicho aí da igreja pentecostal, que a gente sabe que, como o Daniel falou, não dá para generalizar, mas que tem essa parte que continua fazendo cultos lotados em plena pandemia, que é dessa que a gente está falando.
Pois é, porque uma bancada religiosa, por exemplo, não vou tirar a bancada evangélica, uma bancada religiosa no Congresso não seria problema se ela fosse formada por padre Júlio Lancelotti. Não é. Ela é formada por gente ruim, gente que explora, entendeu, a fragilidade e a ignorância alheia, entendeu, obviamente, para proveito próprio, e faz esse tipo de atrocidade. E o fato do Carlos ter mostrado isso nessa parte da música e ter encerrado a música com berimbau candomblé é simplesmente brilhante, brilhante, brilhante. Assim, eu falo, é a música do ano. É música sem sacanagem. A música... Fala, mas para ganhar prêmio, a música é brilhante. A música começa com queimam os terreiros e a polícia nada faz. Epa, rei meu pai, tu quer mais o quê? Já começa já com o pé na porta. É espetacular. A música mesmo, eu destaquei aqui o riff da segunda parte que você falou, que é realmente muito bacana também. Mais uma vez, tem muito andamento melódico. A palhetada, mais uma vez, também braba. Então, ele cita na letra da música os 200 mil mortos, que já eram 200 mil mortos na época da gravação. E hoje em dia, né, mais já de 500, aí de mais de 530 mil no momento que a gente está gravando esse vídeo. Então... Isso, né? Enfim, passando para a letra, eu não tenho tanta coisa, cara, tanta coisa nessa então, letra. Eu vou resumir aqui. Realmente essa música eu costumo falar que um dia me perguntaram para uma matéria quais músicas que eu acho que são 10 clássicos do metal nacional. Eu coloquei Guerrilha, da Dorsal. Isso foi, obviamente, muito antes. Não existia nem a possibilidade do Pandemia vir a ser gravado. Hoje, se eu faço a lista, apesar de ser uma música nova, eu colocaria exatamente Infectados, Teocracia e Narco-Estado, porque essa música já é um clássico absoluto, instantâneo, e é extremamente importante. Então, aqui, queima em terreiros, a polícia nada faz, foi uma das frases que o Márcio falou, que eu coloquei. E tem infectados antes de gravar, mais de 200 mil mortos. Mortos, a burrice eternamente condenados. Infectados, cães que amam canis. Não existe, disse a pastora sobre Auschwitz, que é o negacionismo em relação ao nazismo, ao Holocausto. Outra coisa, nunca houve ditadura, a democracia é plena. Isso aí já fala já remete à bandeira da estrela e listrinha. Né? Fala das listras e estrelas, e já citando como a gente, na verdade, nunca a democracia foi plena no Brasil. Até porque o autoproclamado maior patriota hoje é o cara que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e fala eu te amo para o ex-presidente americano. Então, esse é o patriotismo desse pessoal. E tem aqui uma frase que é espetacular. Quem deposita no fundo da madama a milícia? Qualquer semelhança, qualquer relação com um cheque de 89 mil reais, ou cheques que somam 89 mil reais, na verdade, não é mera coincidência, pelo menos na minha interpretação. Márcio. É isso aí. Desculpa, tudo que você falou. Eu passei aqui agora. Tem outra aqui bem legal também, que é a lista de caçados só aumenta ao som do rock dos anos 60. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você... Eu destaquei isso, destaquei tudo que você falou, todas essas partes das letras, a parte da milícia como parceira da teocracia, e, né, depositando lá nos fundos da primeira da madama. Cara, o que você entendeu com essa frase do rock dos anos 60? Para você, é uma referência ao pessoal... Eu já sei o que você falar. Para mim é. Também me pareceu, assim. É uma referência... Vamos nos referir aos motoqueiros, né? Assim, para abranger um pessoal assim, mais... Porque a gente pega... por aí, né? Digamos que é aquele pessoal que fala que rock política... não pode falar de rock política, não bota política no rock, mas que já são mais velhos. E é o que tem acontecido muito no metal. A quantidade de gente mais antiga, reacionária. Sabe? Gente a minha percepção foi essa, gente que fala que
na ditadura só morreu vagabundo, entendeu? Esse tipo de coisa. Que quer a ditadura de volta, e está cheio disso. Não só fãs, mas como músicos e gente da imprensa também. É impressionante como o meio tem gente assim. É uma pena. É uma pena. Eu ia falar isso. Eu fiquei muito triste vendo essa referência. Tentei não acreditar e resolvi até te perguntar para saber se eu tinha entendido certo. A minha interpretação foi essa. Isso aí. Bom, tá aí. Aí fala aí, Márcio. Depois vem a parte dos livros, né? Queimem os livros, ardam as universidades, liguem os amplificadores no máximo, que são os mandamentos que ele coloca como sendo os mandamentos de gospel. Isso aí. Aí vem aquele riff. Aquele riff maravilhoso. Aí. Cara, Infectados, Teocracia e Narco-Estado. Mais uma vez, essa música é simplesmente brilhante, para mim, a música do ano. Nada, inclusive internacional, nada que eu acho que nada que eu vá escutar esse ano de bandas nacionais ou de bandas internacionais vai me impactar tanto quanto essa música. 8ª faixa, Povo Inocente ou Culpado, entre aspas. Já bota na cruz logo de vez. Interrogação, perguntando, inocente ou culpado o povo. Mas direto para a cruz. Direto para a cruz. Assim, não é o meia-culpa, mas é mostrando que exatamente na verdade, não tem inocente nessa história. Porque até então, e eu me coloco nesse bolo, eu durante muito tempo não acreditei, eu não enxerguei no potencial perigo, entendeu? Daquele tiozão que envergonha a família nos almoços de domingo porque é preconceituoso, racista, homofóbico, misógino, etc, etc. Hoje, esse tio que envergonha a família nos almoços de domingo chegou à presidência da República. Então, eu faço até essa minha culpa. Eu nunca achei que seria possível, entendeu? Não enxerguei aquilo como um potencial perigo. Obviamente que é uma conjunção de fatores, não dependia só da candidatura dele, mas isso é uma outra história. Mas eu acho que muitos falam que a culpa é da Luciana Gimenez. Pois é, enfim. Tá vendo? Mais uma razão para eu não gostar do Mick Jagger, mas enfim, isso é outra história. Olha só. Mas essa música mostra muito isso. Outra faixa que é mais heavy metal, vamos falar musicalmente. Essa faixa é uma faixa que grande parte dela é só guitarra e voz, né? Isso. Bem legal. Eu ia falar isso agora, com a baita interpretação e performance do Carlos, mais uma vez. E a letra é uma das letras mais importantes para entender não apenas o conceito do disco, mas o que a gente está vivendo hoje. Sabe? Partindo, digamos, do subjetivo desse livro, desse livro aí toda hora. Porque, na verdade, o Pandemia poderia ser muito bem um livro também, como é o Revolução dos Bichos, como é o 1984, por causa do conceito, mas a história do Pandemia, dessa distopia para a realidade distópica que a gente está vivendo. Musicalmente, alguma coisa para acrescentar, Márcio? Não. É uma música mais cadenciada, né? Quando entra a bateria e tal, ela não é tão trash quanto as outras, ela vai lá beirando ali o heavy metal mesmo, mais tradicional, e, poxa, a parte de guitarra e voz é muito bacana. Só guitarra e voz, bem bacana. Eu anotei aqui que a música começa expondo assim a contradição, a nossa própria contradição como povo, né? Que a gente, ao mesmo tempo que fala contra a pandemia e contra um monte de coisa, ao mesmo tempo a gente precisa, às vezes, fazer alguma coisa que vai de encontro ao que a gente fala. Às vezes a gente tropeça em desejos bestas que não tem nada a ver com as coisas que a gente prega. Isso acontece muito comigo, acontece com a gente. A gente fala, ao mesmo tempo que a gente está aqui discutindo sobre o pandemia, discutindo sobre os problemas do povo brasileiro, a gente tá esperando para ir ao Kiss Cruise, sabe? Uma banda... cara, são contradições que a gente vive. Isso ele coloca logo no começo da letra, de como a gente acaba caindo nessas contradições o tempo inteiro. Isso é uma coisa que a gente precisa muito refletir em cima dessas coisas, seria? Enfim, é um álbum que faz a gente pensar muito, e eu fiquei pensando muito nisso aqui. Eu acho que também vai muito, eu vou pegar aqui, cita muito isso, além dessa parte
mas é bem deixar claro também que tem essa parte, mas tem a parte de que tem essas pessoas que fazem alguma coisa, ou que está ao seu alcance, mas ali também fala muito dos isentões, sabe? Que é daquele cara que, eu não votei nele, então eu não tenho responsabilidade nisso. Não, tem sim. Ou, eu votei, mas eu me arrependi, eu não esperava. Eu não entro nem no mérito do eu não esperava, porque aviso foi o que não faltou. Mas se você se arrependeu, cadê a sua voz contrária? Sabe? Onde está? Você vai ficar calado? Enfim, tem muito disso. E a parte da letra que eu separei aqui tem um pouco a ver com isso, que é bate panela de manhã, à tarde isso é van, tem aluguel para pagar, criança chora para comer, querem um jogo especial com o nome tudo em inglês, enquanto o governo acaba com o que é seu. Correio, Exatamente escola, falei, Daniel. hospital, 13º, Natal. Você não entende o que quer. E é justamente o que eu te falei, é a contradição da pessoa que bate panela, né, que tem a consciência de bater panela, de fazer tal, mas que, ao mesmo tempo, tropeça nessas besteiras em, de repente, sabe, comprar um mimo, uma coisa que desnecessária e tal, podendo fazer outras coisas. E é por aí que eu estava falando sobre essas contradições. Eu concordo. Eu anotei aqui ele volta naquele assunto do o Messias encarna os desejos eu anotei aqui também mais profundos do povo. Pois é, a referência está muito óbvia. E aquilo que eu falei, são as pessoas que se sentem representadas, sabe, por toda sorte de preconceitos e se manifestaram, sabe, saíram dos... Vou usar aqui os titãs, são os bichos escrotos que saíram do esgoto, que, enfim, porque se sentem representados por um bicho escroto, que é, digamos, o principal personagem, principal força política do país. Nona faixa, Resistência Não Resiste, que é mais uma autocrítica também, né? Mais dois termos, uma mensagem de luta e esperança com uma mensagem de autocrítica. Musicalmente. O refrão é sensacional, cara. Mais um refrão, assim, tá até em letras garrafais esse refrão, né, no encarte. O encarte aqui, ele está todo em caixa alta, falando sobre a necessidade das pessoas de reconhecimento, de muitos não estarem nem aí para... São os cães, né? Aqueles cães do cabelinho lá que você mostrou o meu primeiro... Como é que é aquele ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Como eu costumo dizer, venha-me em tudo ao vosso reino porra nenhuma. Isso aí. São esses aí, Isso. Esse refrão é sensacional. A resistência não resiste, isso não é problema meu. Quero Deus, dinheiro e fama, fila de mulher gostosa na cama. Cara, exatamente isso. Exatamente isso. Que o cara diz que tem Deus ao lado, então ele não se importa com o que está acontecendo, porque o que ele tem é o suficiente, ponto final. Bom, mais uma vez, musicalmente, a interpretação do Carlos mata pau na música. Tem um trabalho de dois bumbos do Braulio muito legal, e quando eu falo do trabalho dos bumbos, não é só tudo, não, é fazer uns negócios... Tem umas rufadas, né? Tem umas rufadas, uns flames, assim, algumas coisas realmente bem legais. E, assim, para mim, a beleza acústica do início da música mostra exatamente uma ironia ao isentão da história, sabe? Que é o que a gente está falando. E tem algumas frases aqui que são realmente muito boas, que é: porque triste é perceber há quanto tempo torturado beija a boca do carrasco. Sintetiza muito bem o que a gente falou, até melhor do que o que a gente falou agora. Tem outra referência explícita: não culpe o destino, diga quem são os assassinos da vereadora Marielle Franco. Essa aí é mais do que explícita, né? Essa aí já é na cara mesmo. E o fim da música também, gritando, diga quem são os assassinos, também é forte. E assim, forte. E forte que eu falo, forte de poder realmente, de mexer com você, né? impactante. E a frase, né? E Caio Martins, Anísio morto no posto do elevador, que é uma referência a Caio Martins, que é o estádio muitos anos usado pelo Botafogo,
e que foi palco de tortura militar na época da ditadura. E foi lá que aconteceu o assassinato, eu botei aqui, pela ditadura, do Anísio Teixeira, que é o criador da escola pública no Brasil. Ou seja, esse foi um dos vagabundos assassinados pela ditadura, de acordo com o cidadão do bem, defensor da família tradicional. O cara que criou a escola pública no país era um vagabundo. Enfim. Aproveitando o gancho do Botafogo, eu estou com a blusa do América aqui em protesto. Porque eu não consegui comprar a camisa do Botafogo do pandemia. Eu tô com ela, só não estou usando ela porque da época que houve o pedido até agora, a minha barriga aumentou um pouquinho, não sei porquê, então ela tá meio mamãe sou forte, na verdade mamãe sou gordo, então não tá legal eu usar ela agora não. Mas eu mostrei a camisa no início do vídeo também, que é bonitosa. Aliás, muito maneiro. Aliás, porque tanto o Carlos como o Cláudio, o irmão, e o Braulio também são alvinegros. Então, eles foram escolhidos pela Estrela Solitária. Até o Braulio? Também. Até o Braulio? Está aparecendo a foto bonitona aqui para vocês verem. Ou seja, são essas mentes, sabe, os alvinegros, sabe, os botafoguenses assim, evoluídos, que puderam criar um negócio como esse que a gente está falando aqui. Você dá para entender, né? Décima faixa. Prossiga. Terra arrasada, treva que nunca acaba. Eita, nós. Vamos lá. Digamos que é um épico, é uma faixa longa, dividida em partes, né? Depois eu fiquei sabendo disso através do próprio Carlos. Uma intro de bateria rápida, a melodia vocal é bem brasileira, isso eu achei bem legal para casar com a música, nordestina mesmo, acompanhada pela guitarra. Cara, eu vou ter aqui, na segunda metade, quando o instrumental, levado pelo tema de guitarra, muda com o riff, que é mais um dos riffs espetaculares do álbum. Porra! É mais um que está aqui anotado. Cara, esse é absolutamente brilhante. E tem o trabalho de percussão no fim da música, que é chamada de Xangô e Iemanjá. Preciso dizer mais alguma coisa, não, né? Genial. Eu fui aqui juntinho contigo nas minhas anotações. Eu achei o fim da música, que também é quase o fim do álbum, né? O fim da história, que é apoteótico, cara. O riff, as frases finais, né, cara, a noite é longa, e as frases finais do álbum, junto com o riff e o andamento, é um fim apropriado para o álbum, que só coroam a cereja do bolo, esse fim ali que eu coloquei como realmente apoteótico. Música sensacional, mais uma música sensacional. Se você quiser começar a falar sobre a letra... Não, eu coloco o que eu notei aqui, que a letra é nervosa, desse nervoso realmente, sabe, de dar um soco no estômago, e chover no molhado, mais uma vez, maravilhosa. Pode falar, eu anotei várias coisas aqui da letra, mas começa você, não tem problema nenhum, não. É a hora que o cão, entre aspas, falsificado, acorda, né, com pelo e orelha de burro, vendo que ele estava protestando e lutando por uma coisa que não era nada do que ele estava pensando. E uma referência assim, não muito explícita, né, assim, uma coisa bem subentendida, com o 17 marcado no lombo. Que eu não entendi muito bem, depois o Daniel pode explicar. Nem preciso. Quem está assistindo ao vídeo, tenho certeza que entendeu. Vamos lá. Aí vem algumas frases que você parou. Cara, o desfecho da história. Né? É uma coisa que a gente não viu acontecer no Brasil. Espera ainda. não ver acontecer. Espera não ver ainda acontecer. Que é o fim do país. Ele fala assim, não há mais país, que o país virou uma multinacional neopentecostal, e o presidente com um sorriso... Presidente não, né? O primeiro-ministro, desculpem. O jumento. O jumento com um sorriso Serve na cara. Serve para os dois. Entrega as chaves para os dominadores. Presta continência para a bandeira
dos dominadores. Ele usa dois adjetivos aqui que eu agora não estou lembrando o segundo. Eu vou tentar explicar isso de duas maneiras, de entregar a bandeira. Eu citei isso mais cedo, que vamos pegar. Esse jumento, ele é o cara que chegou para o presidente dos Estados Unidos e disse eu te amo, e foi ignorado, porque o presidente dos Estados Unidos passou, ex-presidente dos Estados Unidos, no caso hoje, passou direto pelo jumento. Porque o cara é um jumento também, mas sabe que o outro jumento é um jumento pior do que ele. E é um jumento com menos poder. Exatamente, jumento com menos poder. Não tem, por exemplo, acesso ao botãozinho de uma bomba nuclear, enfim. E o candidato canino que foi preso para não ganhar as eleições e não vencer o jumento é o cara que, a época em que era primeiro-ministro, vamos nos manter aqui dentro da história do pandemia, é o cara que, próximo, no mesmo ambiente do presidente dos Estados Unidos, não estava falando com o cara, mas o presidente dos Estados Unidos chegou, puxou ele e apontou para os outros chefes de Estado. Esse é o cara. Então você tem esses dois candidatos, o jumento eleito, o candidato canino preso, que merecia o respeito do presidente, não entregava a nação, e tem um jumento que tem o desprezo de quem ele quer, para quem ele quer entregar a nação. É mais ou menos isso. Acho que veio de improviso aqui, mas acho que vocês entenderam exatamente o que significa esse desfecho do disco. Isso. Que seria entregar as chaves mesmo, né? Aí tem aqui, todos assistem a novela se for contra a Venezuela, ou seja, sempre falar mal. Agora tá muito em voga exatamente falar do que está acontecendo em Cuba, mas todo mundo fala de Cuba, mas não fala do embargo econômico. Se dane. Tá aqui, tchau querida, Estado mínimo, o que é curioso, né? As pessoas que não têm condições de pagar plano de saúde, as pessoas que não têm condição de pagar uma faculdade particular ou até mesmo um colégio particular querem Estado mínimo. Tá aí, a gente tem inclusive um famoso guru do primeiro-ministro que saiu dos Estados Unidos para vir fazer tratamento no Brasil, porque ela era muito caro. Veio fazer tratamento no SUS, porque não existe inexplicavelmente furou a fila na frente de um monte de pessoas. Aí tem aquilo que cabe no desfecho que o Márcio falou, que é quadrúpedes caem aos milhares da beirada da terra plana, uma nação emburrecida, os que pensavam foram mortos. Obviamente que esse é um desfecho apocalíptico, esperando pelo pior, e a gente torce para que não seja isso. A Amazônia arde, as milícias comandam, tudo privatizado. Que irado o jumento ostentar no Planalto, que esse é o pensamento de quem ainda defende o jumento. O jumento sabe tudo, enganou o meio mundo, quem se deixou enganar, não há mais país, multinacional pentecostal, como o Márcio falou, é o encerramento. É um jumento que ostenta o terno e o vestido, né? Numa cúpula de vidro lá. Assim, de acrílico, é isso aí. De acrílico, exatamente. Essa é a ostentação presidencial. Ostentar a mesa de café como se fosse pobre. Isso. Mas comendo picanha de R$1.000 e tantos o quilo. Enfim, aí tem quem se deixa enganar. Aí você pega, essa foi realmente, digamos, a última música, tem o desfecho da história aí, mas tem a faixa que encerra realmente o disco, que é número 28, que é cheia... Eu estou esperando você me enviar até agora. A música eu não enviei para você, não? Você tem o CD, pô. Eu tenho CD, eu sei, mas é aquele esquema da gente poder ouvir no celular, né? Tá, eu esqueci completamente. Ficando velho. Vamos lá. Eu até perdi o que eu ia falar agora. Lembrei. Número 28. Você está falando do número 28. Isso. Número 28, a música que fecha o disco, é cheia de símbolos, simbolismo, simbologia. Primeiro que ela é uma referência direta, clara e óbvia à Revolution No. 9, do White Album, dos Beatles, que está no White Album, que é um dos discos mais fracos da história do rock. Uma das bandas mais fracas da história do rock também. Isso é brincadeira, as pessoas que acompanham o canal sabem que é ironia minha, que eu amo Beatles. Acho Beatles e Led Zeppelin as bandas mais importantes da história da música.
Mas é legal também porque ela se chama número 28. Porque é o dia do nascimento tanto do Carlos Lopes quanto do filho dele, o Gael. Ele está aqui, eu até anotei para não esquecer. O filho nasceu no dia 28 de setembro e o Carlos nasceu no dia 28 de agosto, que, por coincidência, é a data da lei da anistia no Brasil. E, de uma coincidência pessoal também, é o aniversário de morte do meu pai. Ou seja, acaba tendo essa relação que eu até bem pouco tempo desconhecia, mas dia 28 de agosto também é uma data importante pra caramba para mim. A música é hipnótica, cantos indígenas, batida de candomblé e vozes de personagens importantes e importantes para o lado importante, para o lado certo da história do Brasil. Getúlio Vargas, importantes, né? Discursos importantes. Getúlio Vargas, Leonel Brizola, Glauber Rocha, Darcy Ribeiro, enfim. É uma música também que, apesar da história do disco acabar antes dela, essa música está no conceito, sabe? Você precisa ouvir porque ela se insere exatamente na proposta da mensagem do álbum. Márcio. O discurso do Brizola arrepia. Tenho que falar. Como você mesmo já citou outros trabalhos do Dorsal, já houve outras inserções desse tipo, né? Aquela resposta da Dilma. A música Comissão da Verdade. Comissão da Verdade. Ela começa e se encerra com aquele depoimento simplesmente espetacular de arrepiar, de chorar, isso. Na verdade, né, cara? Eu me emociono e quase choro toda vez que eu ouço a Dilma falar o que ela falou para quem não sabe, vocês podem procurar até essa própria música, tem no YouTube, alguém fez o upload dela, e escutem, é a Dilma sendo sabatinada e ela falando a respeito da época da ditadura, de como ela foi torturada. E é simplesmente, meu amigo, a Dilma, bom... Ela fala sobre o significado de mentir na ditadura. Né? Tem um senador questionando ela sobre porque você pode estar mentindo agora porque você mentiu na ditadura. E aí ela solta os cachorros, literalmente. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E dá uma resposta simplesmente... E dá uma resposta simplesmente fenomenal. Era para acabar a sessão ali, aplaudirem de pé e ponto final. Tem muita, aí você vê aí deputado Bombadinho, que é preso e fica chorando, pedindo para ser defendido por direitos humanos, que ataca, enquanto uma mulher pede o AI-5 e pede direitos humanos em seguida. Exatamente. É disso que a gente está falando, resumindo. Mas, Márcio, continue aí. Já me perdi no que eu estava falando também. É porque a gente fugiu um pouquinho, porque realmente esse momento é importante. Claro, a gente estava falando sobre o Brizola, que o discurso que é inserido nessa música é sensacional. É engraçado que o Brizola era uma figura discriminada na minha família. A minha família não era muito fã do Brizola, não. E eu perdi muita coisa do Brizola por causa disso. Fui resgatar há pouco tempo. Poxa, essa fala dele sobre como a juventude tem que tomar as rédeas da nação. Sim, eu estou arrepiado aqui agora. Eu, ouvindo hoje o disco para poder... Na verdade, eu estou ouvindo vários dias seguidos o álbum. Hoje eu quase chorei olhando aqui a letra e ouvindo depois essa música. Eu cheguei a me emocionar. É brabo mesmo. O Glauber Rocha também.
discurso do Glauber Rocha falando sobre a cultura, sobre como o cinema nacional é subjugado por conta de um pretenso favorecimento, né, o pessoal coloca da indústria cinematográfica americana. Isso. E hoje a gente vê o cinema nacional realmente ser sucateado e ser... o cinema nacional, na verdade, incorporado dentro de toda a cultura nacional, sendo sucateada junto com a educação e junto com a própria saúde. Como eu disse, além do Pandemia ser o álbum que eu mais ouvi esse ano, tanto botando o CD no aparelho, tanto como no celular, tanto como no próprio computador, porque eu ripei o disco para mim, está aqui, com dedicatória do Carlos, porque eu participei da campanha. Não é pirataria, olha lá o Márcio também, e é o disco mais importante do metal nacional dos últimos tempos, desde 2016, eu diria, desde o dia 31 de agosto de 2016. Quem não entendeu a referência, é só dar um Google aí que você vai entender, porque é um disco que mete o dedo na ferida, sabe? Fala tudo aquilo que foi alardeado desde então e foi avisado desde então o que ia acontecer, está acontecendo. E para minha, de repente, ingenuidade, mais rápido até agora do que eu esperava. É muito pior do que eu esperava algo realmente muito ruim. Então, e é um alerta agora, o Pandemia, para tentar evitar que isso se transforme numa verdadeira catástrofe e que se torne quase que irremediável uma recuperação desse país. Sim, e para que, quem sabe, não volte a acontecer, né? Embora a gente já tenha vários estudos indicando que são ciclos, né? E que sempre tem aí uma direita para, entre aspas, recolocar tudo nos seus devidos lugares. A gente espera que a gente como humanidade, a gente consiga dar passos adiante no rumo da diminuição da desigualdade, que é tudo. A gente não quer nada demais, a gente só quer diminuir a desigualdade no país e tentar realmente dar passos que a gente possa chegar mais próximo, achatar um pouquinho essa diferença dos mais ricos, mais pobres. Acho que não custa nada para ninguém, Vou falar aqui para as pessoas que acham que corrupção é o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil, pelo menos para mim, chama-se distribuição de renda. Para você e para muitos estudiosos, cara. O Gessé Souza, que eu já citei antes, fala isso também, que não é o maior problema do Brasil. O problema do Brasil é essa distância entre o mais rico e o mais pobre. A gente está... Na minha cabeça, depois que eu ouvi o Pandemia, para mim, é o álbum mais importante da história do metal nacional. Eu não era fã, como o Daniel, do Dorsal Atlântica na época. Gostava de assistir shows no Caverna 2, mas não era uma banda assim que, meu Deus do céu, adoro Dorsal Atlântica, não. Embora a gente reconheça a importância e tudo, né? A gente é velho de guerra, a gente reconhece tudo. E, cara, mas esse álbum aqui, vou te falar uma parada. Tô arrepiado aqui de novo de falar. Para mim é o álbum, eu falo de coração. A gente curtiu muito os primeiros álbuns do Angra, os Sepultura, mas assim, em termos de importância, em termos de conteúdo, em termos de engajamento, não tem, cara. É o álbum mais... Eu vou repetir aqui no fim o que eu falei lá no início da abertura do vídeo, que eu citei algumas músicas também no início, quando a gente começou a falar. Eu cheguei a um momento a falar pensar, esse é o disco mais ousado da Dorsal. E quando a gente fala Dorsal, a gente está falando diretamente o Carlos, porque ele é a cabeça pensante em termos de letra, realmente, da banda. Ele é a cabeça pensante. E quiçá tivéssemos mais cabeças pensantes como a do Carlos, não no metal nacional, mas na cultura brasileira. O disco mais ousado, mas eu estaria sendo injusto de falar que o Pandemia é o álbum mais ousado da carreira dele, exatamente pelo que ele fez no passado, por ter feito uma música como Guerrilha em 84, quer dizer, lançada em 84, no Antes do Fim, quando o Brasil ainda vivia uma ditadura militar, já estava no fim,
A gente já estava no ano seguinte a redemocratização, mas teve guerrilha. Ele ter pego em 2012, ter feito uma música como Comissão da Verdade. Na verdade, ter feito um disco como 2012, que tem Comissão da Verdade, tem a Django também. Ele tem inserido todo esse contexto no Imperium, com a faixa título sendo muito específica, Sonho Acabado de Canudos. Aliás, ele ter feito Canudos. Ele ter feito Canudos já também foi exatamente isso. Então, eu estaria, de repente, minimizando o papel dele na arte, na cultura e no metal nacional. Mas, cara, que é no contexto geral, pelo momento que a gente vive, pelo casamento perfeito. Talvez seja isso que esteja me levando a essa dimensão toda, porque realmente o momento está. A gente acaba ficando mais sensível e mais. A gente acaba se apegando mais a essas coisas que batem com o que a gente sente, né? Que casam ali com o nosso pensamento e o disco, como eu poderia resumir, é brabo. Pois é. Assim, você pode até falar que é um disco corajoso. Como esse vídeo é um vídeo corajoso. Porque é um vídeo que eu sei que vai levar porrada. Mas, honestamente, nesse caso, eu caguei. Sem soluço e sem prisão de ventre. Você que não participou do Catarse, não pôde participar do financiamento, o álbum, depois de mais de 3 meses que foi entregue, com exclusividade para quem participou, ele está à venda na Die Hard. diehard.com.br, eu falei isso lá no iniciozinho, na introdução, está aparecendo aqui também. Compre. É essencial. Mostrei lá, vou mostrar de novo. Você abre, capa, tá aqui bonitinho. É como se fosse um single de antigamente, o CD aqui dentro. O tamanho de um. Isso. O encarte com a grande. Do tamanho de um compacto. Fala aí. O tamanho de um compacto, exatamente. O tamanho de um compacto. Para quem é velho como a gente, é o tamanho de um compacto. O nome dos apoiadores aqui. Aqui ficha técnica com um monte de foto legal. Enfim, é essencial, meu amigo. Se você. Sendo direto, se você está do lado certo da história, se você apoia o metal nacional, se você gosta de metal, você tem que ter isso aqui na sua coleção. Então, compre online, porque vale a pena. Vale a pena. Tudo isso que a gente já falou até agora. Então, obrigado a quem assistiu a esse vídeo inteiro, que eu já sabia que ia ser longo, exatamente porque tem assunto. É como os papos que eu e o Márcio batemos, quando a gente acaba falando por telefone, sem ser por mensagem no WhatsApp, a gente acaba ficando muito tempo. Então, eu já sabia que ia ser assim, mas ia ser importante. Eu espero que quem não tenha prestado atenção na pandemia tenha se interessado. E espero, honestamente, que, de repente, tenha aberto os olhos, de algum motivo, de algumas pessoas que venham... Que tenha libertado muitos caminhos. Exatamente isso. Que tenha, destruído muitos preconceitos, sabe? Porque também tem muito disso no álbum, né? Falando sobre candomblé, sobre música baiana, sobre... Exatamente. É isso aí. Gente, comprem, quem puder, compre o Pandemia, tentem digerir e pensar sobre tudo que está escrito. Muitas coisas batem na gente mesmo, como a gente conversou aqui. E é isso. Eu, junto com o Daniel, também agradeço todo mundo que conseguiu aguentar nossa troca de ideia, que às vezes fica um pouco pesada, às vezes a gente tenta quebrar um pouquinho, mas é isso. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado de me conhecer. Grande amigo de 40 anos de Daniel. Tem tudo isso? Não, são 35 anos. Pô, tô velho, mas nem tanto. Não joga mais 5 anos para mim, não. Inclusive o Daniel, por várias vezes me cita nas histórias dele, e vocês não sabem que sou eu. Pois é, exatamente. Galera, mais uma vez, muito obrigado. E é isso. Antes de xingar, de repente, que você veio aqui,
Pensa bem se vale a pena. Exatamente. Espero que tenha valido a pena assistir. A gente está aqui no respeito, né? A gente está aqui no respeito a todo mundo. Uma boa. Exatamente. E quem gostou, não é inscrito no canal ainda, mete o dedão aí, que tem muito conteúdo legal. Galera, é isso e até a próxima. Se cuidem, máscara, álcool gel, distanciamento social. E mais uma vez, não existe tratamento precoce. Hoje até o Ministério da Saúde corrupto reconhece isso. Até. Vacina, já. Isso. E o Resenhando tem cenas pós-créditos, porque existe aquela brincadeira, né? Quer que eu desenhe? Então, vamos desenhar o que artistas da imprensa, da mídia, mundo afora, como eles reagiram ao resultado das eleições brasileiras para presidente em 2018. Bom, foi assim em 2018. Vamos desenhar agora o que está acontecendo no país. Parte, porque tem muito mais. Seria necessário um vídeo de um dia para mostrar todas as ilustrações, para desenhar para quem ainda não entendeu o que está acontecendo no Brasil a cargo deste governo.
É isso, desenhando para quem ainda não entendeu, mas enfim, como eu disse lá no início, a história tem dois lados, o certo e o errado. Cada um tem livre-arbítrio, nós ainda vivemos numa democracia, ainda. Espero que isso mude a partir de 1º de janeiro de 2023, que voltemos a viver uma democracia plena, mas você pode escolher em que lado da história você quer ficar, se do lado certo ou do lado errado. Mas a história também reserva sempre para quem está do lado errado da história o esgoto da própria história. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.